Então, pessoal, vamos fazer nossa última correção de hoje. Essa crônica já foi discutida no vídeo do SPE, então não vou me ater a muitos detalhes. É uma crônica simples, de linguagem fácil, foi escrita para o público infantil, né? Então, ela vem discutindo sobre o que é ser evoluído, né? O que é uma pessoa evoluída, um lugar evoluído? São pessoas que se respeitam o espaço da outra, as características, as diferenças. Será que seria isso? O nosso narrador, né, o nosso garotinho aí, que alguns trechos deixam a entender que é uma criança, ele ouviu um índio falando na televisão que o respeito às outras pessoas é muito importante e que eles se respeitam, né, eles se ajudam lá em sua tribo. Aí ele pensou, o conceito que a professora deu de ser evoluído tá muito parecido aí com o que os povos indígenas são. Então, os indígenas são pessoas evoluídas. E aí ele trouxe essa reflexão sobre o que é ser evoluído, respeito ao próximo, muito atual e interessante, que é o que a crônica trabalha, ok? Na questão 2, falando sobre o Fernando Bonassi, que é um escritor, né, um cronista. Ele escreve para o jornal Folha de São Paulo, que é um jornal de grande repercussão. Então, está perguntando se você já leu ou ouviu falar sobre esse escritor. Essa resposta é pessoal. Em sua opinião, o que motivou o escritor a escrever essa crônica? Olha, possivelmente porque ele percebeu que nossa sociedade está vivendo um momento de intolerância e de agressividade. Nós vemos aí em jornais, televisão toda hora, né, passando fatos acontecidos sobre agressividade, sobre mortes, né, que ocorrem pelas mínimas coisas, né, pelo desrespeito ao próximo, por não aceitar que o outro é diferente. Em muitas situações a gente vê, né, a violência incrível e muito grande contra a mulher, violência doméstica, contra idosos. Então, é um tema muito atual e, infelizmente, corriqueiro na nossa sociedade, e por isso eu acho que o escritor teve a ideia de falar sobre o respeito nessa crônica, né? Que seres evoluídos são seres que se respeitam nas suas características, nas suas diferenças e a valorização do ser humano, né? Independente de suas escolhas. Qual é o objetivo dessa crônica? Mostrar como vivem os indígenas e, como comparação, fazer uma crítica aos valores das pessoas não indígenas, que no caso é a característica gigante e muito forte na nossa sociedade com relação à agressividade. Nós somos uma sociedade violenta de forma significativa. Não violência só física, mas emocional também. Então, é um tema muito atual, infelizmente. Em sua opinião, quando o autor escreveu essa crônica, quem ele imaginava que seriam seus leitores? Como eu disse, provavelmente crianças, pois o narrador também é uma criança, o que pode ser lido como um recurso que faz os leitores se identificarem com a história. Além disso, a linguagem é menos rebuscada, mais próxima da oralidade, tá? Bem voltada para o público infantil. Quem é o narrador da história? Parece ser uma criança, porque ele estuda e, além disso, usa uma linguagem muito comum entre os estudantes, colegas, turma, né? Falou que os colegas iam juntar, formar uma tribo lá no final da crônica, isso está claro. O narrador do texto participa da história? Retire um trecho do texto para comprovar. Sim, ele participa, mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando, tá em primeira pessoa, né? Minha professora disse e eu fiquei pensando. Então, há trechos aí em primeira pessoa, e se está em primeira pessoa, o narrador participa da história. O narrador começa a crônica expondo uma opinião, mas ele logo muda de ideia quando ouve uma explicação de sua professora. O que ela disse para provocar essa reflexão? Aí você copia o trecho. Ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras. Então, você vai copiar esse trechinho aí e fazer a sua correção. Converse com os colegas sobre o que vocês entenderam do título da crônica. Ser índio é muito mais legal. Olha só, o que você poderia responder aí na sua apostila?
que ter atitudes civilizadas é muito mais legal, além de citar o respeito admirável que os índios têm pela natureza, né? Eles não têm essa necessidade de explorar, de acumular riqueza, eles utilizam aquilo que eles precisam no momento, extraem da natureza o que é para aquele dia, e aí eles vão vivendo de forma bem harmoniosa, sem se preocupar com explorar, com acumular, viver de forma tranquila e harmoniosa mesmo com a natureza, explorando o que precisa para aquele momento. Segundo o texto, que parece ser evoluído para algumas pessoas. Morar em um país com muitas construções, prédios, carros e até naves espaciais, né? A gente pensa que lugar evoluído é um lugar que tem muitas construções, grandes prédios, né? E que tenha tudo isso. Agora, como você imagina ser o dia a dia de um índio? Olha, os indígenas vivem em harmonia, uns ajudam os outros e cada um cumpre suas obrigações para o bem-estar de todos. Homens, mulheres, crianças, cada um tem a sua tarefa, ou vão procurar na natureza o alimento, ou cultivam seu próprio alimento e vão vivendo de forma harmoniosa, como eu disse na questão anterior, né? Sem a necessidade de acumular, de ter excedente e de adquirir riqueza com aquilo. O importante é você sobreviver de forma harmoniosa com a natureza e extraindo aquilo que é necessário para o momento. E aí a gente tem essa noção, né, pelos estudos dos povos indígenas e do cotidiano deles. Você acha que apenas os indígenas podem viver com respeito uns aos outros? Claro que não. Toda sociedade que quiser viver dessa forma, de forma pacífica, viver desse jeito, ela consegue, basta que seja sua prioridade. 13. O que é necessário para que todas as pessoas sejam consideradas evoluídas? O respeito entre as pessoas, você respeitar o outro independente da escolha, da característica física, das particularidades daquela pessoa, né? Que seja respeitado o ser humano e não o que ele escolhe como forma de vida, não a característica dele, se ele é branco, amarelo, rosa, é o respeito ao ser humano. Você já presenciou algo que poderia ser considerado uma atitude evoluída? Aí vai depender da sua experiência, né, do seu dia a dia. No lugar onde você mora, as pessoas, olha, aí você vai analisar, né? Reciclam lixo, economizam água, não xingam no trânsito, não jogam lixo no chão, respeitam os animais, não ocupam o lugar dos cadeirantes, respeitam as filas, esperam a sua vez de falar, respeitam os idosos, defendem o direito à igualdade. Olha, na nossa sociedade a gente tem pessoas que fazem e pessoas que não fazem, né? E você vai analisar aí onde você mora, aí próximo, se você vê muito esse tipo de atitude. Você considera que essas atitudes seriam de pessoas evoluídas? Com certeza. Pessoas que economizam a água, não xingam no trânsito, não jogam lixo, respeitam os animais, entre as outras características aí citadas, são atitudes de pessoas evoluídas. Quais dessas atitudes você já pratica? Então você vai analisar aqui e identificar aquilo que você já faz. 16. O que o narrador e sua turma combinaram? Tá lá no finalzinho do texto, né? Eles combinam de tentar fazer parte da tribo dos que respeitam uns aos outros à medida que forem crescendo. Então, como ele identificou lá no conceito da professora que pessoas evoluídas são pessoas que respeitam umas às outras, então eles querem fazer a tribo deles. Em sua opinião, que dificuldades impedem as pessoas de serem evoluídas? Olha, você poderia falar que o estresse, a ganância, a falta de empatia, né? As pessoas se preocupam com elas, não têm muita empatia pelo próximo, certo? E se preocupam com a riqueza, em crescer economicamente e não se preocupam muito se o ambiente está sendo degradado ou não, se tem poluição ou não, se tem desmatamento ou não. Não é a preocupação primordial. O que acontece é uma grande pressão social, aí as pessoas acabam tendo que voltar o olhar para essas questões e procurarem uma forma de amenizar aquilo que está ocorrendo, certo? Então, o que poderia estar aí constando na sua resposta é essa questão do estresse, ganância, falta de empatia, certo? Nós vivemos um mundo capitalista em que o que importa no final acaba sendo o lucro, né?
Na crônica, é possível reconhecer em que época o fato narrado aconteceu? Olha, não é possível saber a data, mas pode-se dizer que esse tema ele é bastante atual, como eu disse lá no começo da correção. Infelizmente, é um tema extremamente atual na nossa sociedade, por todas essas características que a gente foi citando e discutindo aí durante a execução das questões. Assinale a opção em que o termo indicado entre parênteses não se refere à expressão destacada no trecho. Então, olha só, por exemplo, ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam outras pessoas. Esse ela destacado é uma fala da professora? É claro que tá lá no texto, né? Esse ela aí tá substituindo o termo professora, que é uma atividade que nós fizemos com muita frequência aí na primeira etapa, a utilização do pronome para não repetição, certo? Então tá certo. Aí eu vi um índio na televisão dizendo que não entendia como as pessoas que vivem aqui nas cidades do Brasil ficavam fazendo mal umas para as outras pessoas. Esse outras aí é pessoa? Sim, uma fazendo mal uma para as outras, uma pessoa fazendo mal para outra pessoa. É esse o termo. Sim, tá certinho. Isso que a gente vê todo dia de xingarem, brigarem, baterem, fazerem mal às outras pessoas. Isso é fazer mal às outras pessoas? Sim, ainda tá exemplificando, né? Xingarem, brigarem, baterem. Os índios estão aqui faz tempo. Os índios estão aqui na televisão? Não, estão aqui no país, né? No Brasil. Aqui é Brasil, aqui é país, não televisão. Os índios foram dar uma olhada, então você vai marcar a letra D, porque está pedindo aqui que não se refere à expressão destacada. Os índios foram dar uma olhada neles na praia e tudo. Neles quem? Os portugueses. Então, os índios foram dar uma olhada nos portugueses quando eles chegaram aqui, né, ao Brasil. Por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo, de entender que é o povo evoluído. Então, por causa dessa compreensão que eles têm agora do que é um povo evoluído, a minha turma agora é uma tribo. Sim, tá certíssimo. Então, você tem que ler o texto identificando se relaciona ou não ao termo aí destacado, ok? As questões seguidas, as próximas páginas, eu não pedi para fazer porque ela é pessoal e a gente vai fazer em sala porque eu quero corrigir e ouvir um por um, certo? Então, aqui termina a nossa correção de hoje. Amanhã temos mais correções. Até mais, bons estudos para todos vocês.